Esta era a cidade de Nova Friburgo antes da calamidade que se abateu sobre ela no início do ano de 2011. Eu fiz essas imagens na cidade de Nova Friburgo para serem utilizadas no nosso trabalho que será realizado, o Brasil Oculto. E foi bem propício gravar antes da destruição. Hoje nós vemos esta grande catástrofe que ocorreu aqui nesta cidade com muita tristeza, porque chover sempre choveu, principalmente na virada do ano, final de dezembro e início de janeiro. Um ano chovia mais, outro menos, mas sempre choveu. E calamidade como essas, desse tipo pelo menos, já ocorreram. Mas nas proporções desta calamidade, nunca ocorreu. E aí nós podemos aqui conjecturar de qualquer maneira, porque a conjectura não tem uma regra, não tem uma lei própria. Então, conjecturando-se, pode-se pensar em qualquer coisa. Infelizmente, em um momento de uma tragédia como essa, nós, simples mortais, só podemos conjecturar, porque nós não temos equipamentos para poder monitorar, para poder analisar e aí ter um parecer real da coisa. Nós ficamos à mercê do sistema de comunicação Illuminati, do rádio, televisão, jornais e revistas. E o que eles disserem acaba sendo correto, porque eles têm o poder da informação e estão subordinados àqueles que têm os instrumentos na mão para poder medir, aferir e dar um resultado, seja ele qual for. Ou, se não tem esses equipamentos, pelo menos a informação que passam é que tem esses equipamentos. Enfim, o certo é que a tragédia ocorreu, ela está aí, e hoje as pessoas que têm uma forma de poder ajudar, eu creio que não deva ficar de fora, porque a Cruz Vermelha tem recebido os donativos, né, e outras instituições também, e eu creio que seja importante cada um que puder ajudar com as vítimas das chuvas, ou com as vítimas da catástrofe, vamos dizer assim, porque essas pessoas estão realmente precisando hoje de ajuda. E enquanto os de perto, não todos, mas alguns, preferem vender água caríssima, né, gêneros alimentícios também com preços majorados, os de longe, como você, como eu, como nós, eu creio que podemos fazer uma boa ação neste momento. E, se possível, eu peço aqui que você ajude aos desabrigados através dos institutos, das instituições que já estão cuidando disso. Né? As pessoas até falam para que a gente também venha a fazer esse trabalho, mas eu não tenho como me propor a recolher nenhum donativo, nem enviar, porque não temos tempo, nem condução, nem meios para isso, mas podemos cada um ajudar um pouquinho para que essas pessoas de lá sofram menos. Agora, na questão oculta sobre este evento, nós não podemos aqui afirmar nada com certeza, como sempre, infelizmente, mas podemos, por conhecimento das coisas que estão ocorrendo no mundo, avaliar a possibilidade deste evento terrível nesta cidade tão bonita, antes tão bonita, aqui da região serrana. Eu não estou na região serrana, estou no estúdio, mas a imagem está aqui atrás. E a cidade está totalmente acabada, as pessoas estão sem abrigos e muitas mortas, famílias inteiras mortas. É lamentável que isso tudo venha acontecido. E agora, recentemente, na minha cidade, em Nova Iguaçu, aparece pela primeira vez em sua história um tornado. Nunca existiu tornado em Nova Iguaçu. Até mesmo alguns historiadores antigos dizem que em Nova Iguaçu já existiu um vulcão. Agora um tornado, isso é novidade. Aí você pode unir os pontos e começar a raciocinar. Na região serrana, principalmente em Friburgo, Nova Friburgo, não se viu uma quantidade expressiva de água caindo do céu em forma de chuva. Mas percebeu-se claramente o efeito da água na localidade. Quando você vê um tornado,
você observa que ele vai afunilando. A sua forma é a forma de um funil ou de um cone. E toda a concentração de poder de vento e água está naquela posição. Então, se você causa um tornado em um local específico, você concentra o poder da natureza naquele local. E aí, se isso ocorre no alto de uma montanha, claro que as pessoas não irão ver chuva caindo, porque naquele local não tem pessoas para ver. Ali só tem mato, montanha e árvores. Então nós não podemos avaliar se realmente houve um tornado produzido no alto das montanhas, da cadeia de montanhas de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e região. Volto a dizer, só podemos conjecturar. Não temos como afirmar nada, mas não é algo a se pensar? Outra coisa interessante, e que surge neste momento, porque as coisas começam a aparecer, a questão do contrato da Prefeitura do Rio com o Cobra Coral. Isso é algo muito esquisito. É muito estranho. Quando você vê documentos sobre isso, você acha que é algo fora do comum e que nós não estamos mais vivendo no século XXI, no planeta Terra, neste mundo. Parece que nós entramos num lugar além da imaginação. Porque na medida em que o governo, não só o carioca, não só o do Rio de Janeiro, mas o governo de São Paulo, o governo de Santa Catarina, o governo de outras cidades e até estados brasileiros vão agora recorrer ao cacique Cobra Coral para fazer ou não chover, você vê manchetes de jornais. Jornais como o Globo, a Folha e tantos meios de comunicação de massa, de credibilidade, informando sobre o contrato do poder público com uma entidade espiritual chamada Cobra Coral, e que essa entidade espiritual teria inclusive poder para fazer ou não chover em uma ou outra área. Isso é algo muito estranho. Não acreditaria de maneira nenhuma se não fosse pelos documentos que aí estão. E também as manchetes dos jornais, as reportagens dos jornais, que realmente atestam e afirmam que o governo do estado do Rio de Janeiro, aliás, da Prefeitura do Rio de Janeiro, tem um contrato assinado através de uma fundação com o cacique Cobra Coral, que existiu há muito tempo atrás nos Estados Unidos. E obviamente já faleceu. E que agora o espírito do cacique Cobra Coral é quem faz ou não chover. E aí você vê, por exemplo, reportagens afirmando que Dilma solicitou ao cacique. Uma coisa é certa, a harpe, ela existe realmente. A harpe não é ficção. E a harpe tem todo o poder para fazer sol, chuva, gelo, terremoto, tufão, maremoto, tornado, tsunami, o que ela quiser. Questões perturbadoras foram levantadas sobre um programa do governo americano conhecido como HAARP. HAARP é o projeto Aurora de pesquisa de alta frequência ativa que foi desenvolvido inicialmente pela Marinha e pela Força Aérea nos anos 80. Essencialmente, ele modifica ou altera a ionosfera, uma camada que começa a cerca de 20 quilômetros acima da superfície da Terra. HAARP modifica a ionosfera. HAARP é um banco de 180 antenas, cada uma da altura de um edifício de 7 andares, erguidas próximo a Gacona, no Alasca. As antenas emitem ondas de frequência extremamente baixa, também conhecida por ondas ELF, na atmosfera superior, que voltam à Terra e supostamente fornecem dados avançados para o estudo dos padrões meteorológicos. Pesquisadores como Nick Paget e outros cientistas acreditam que o HAARP é usado como uma arma contra os inimigos para criar grandes tempestades, furacões, até mesmo terremotos, tudo parte de um programa secreto do tempo de guerra. Um sinal atinge a ionosfera, começa a pulsar energia na ionosfera. E essa camada, a ionosfera, começa a vibrar de volta. Assim ele muda de corrente contínua para corrente alternada e volta para a Terra em uma faixa de frequência que sabemos extremamente baixa, de 1 a 20 Hz. A HAARP não é ficção. Isso é fato. Isso não é algo que
um prefeito imagina que possa ser verdade e firma um contrato com uma entidade cobra coral ou com uma instituição que cuida dos interesses da cobra coral. Isso é outra história. Aí você vai conjecturar, porque não tem jeito. Não tem como afirmar com precisão, tem como analisar todos os aspectos. Aí você pode imaginar, será que essa questão toda envolvendo cobra coral, contrato firmado de verdade com o governo, contrato verdadeiro real, não seria apenas um disfarce para desviar o foco da atenção da Harp, que poderia justamente causar tudo isso? Não seria apenas um grande engodo? Desvia-se a atenção da Harp para o cacique coral, que muitos podem não acreditar, porque são questões não físicas, mas espirituais, e agora nós nem nos lembremos que existe a Harp. Isso eu digo quem conhece, quem sabe que ela existe, porque 99,9% da população mundial desconhece a existência da Harp. Na verdade, nunca nem ouviram falar disso. Mas que ela existe, existe. Que o tornado que apareceu em Nova Iguaçu existe, existe. E que a calamidade que se abateu sobre a região serrana do Rio de Janeiro também existe, também existe. Embora seja difícil de acreditar que o homem possa controlar a atmosfera e controlar também as intempéries, fazendo sol, chuva, neve, ou furacão, tufão, essas coisas. Embora muitas pessoas não acreditem, mas essa é uma possibilidade antiga. Ela foi descrita em 1891 por um grande inventor da época chamado Nikola Tesla. Você comprova a teoria do Tesla agora na sua casa de maneira bem fácil, bem eficiente e bem prática. Você pega as suas mãos e faça assim, ó. Vai, continua fazendo. Olha o barulhinho. Ó, o que aconteceu? Ah, as duas mãos ficaram quentes. Esquentou a mão. Por que a mão esquenta quando é friccionado uma na outra? O atrito faz a mão esquentar. Da mesma forma que quando você freia, o freio do seu carro faz a lona de freio ou o disco de freio esquentar, chega até a sair fumaça. Quando você freia o carro rápido, que a roda raspa no asfalto, também ela esquenta. Tudo que faz um atrito entre dois objetos tende a esquentar. As moléculas do ar, com a umidade que existe nela, também têm a mesma propriedade. E o Nikola Tesla, em 1891, ele desenvolveu uma bobina. Uma bobina é um fio enrolado com um núcleo ou não, e que quando é exposto a uma corrente elétrica, ele forma uma bobina com capacidade de indutância. Aí teríamos que entrar pela área da eletrônica e ficaria mais difícil a compreensão. Então vamos por hora dar um salto para que você possa continuar entendendo sem perder o fio da meada. O que ocorre? Nikola Tesla inventou uma bobina ligada a um sistema eletrônico capaz de esquentar as coisas. Esquenta tanto que forma inclusive os raios, como relâmpagos, os raios eletromagnéticos que você vê quando acontecem as chuvas. E através dessa bobina consegue-se fazer esses relâmpagos de forma artificial. Mas o que isso tem a ver com o Harp e com a modificação climática? Tudo. Porque nos dias atuais, e já há algum tempo, o homem consegue amplificar esse poder da bobina de Tesla, associando
equipamentos e mais equipamentos. Se você tem um rádio que funciona com 6 volts, você usa 4 pilhas, porque as pilhas têm cada uma 1,5 volt. E aí você chega aos 6 volts, associando as pilhas em série. Quando você quer amplificar o poder da bobina de Tesla, você vai associando antenas e mais antenas, equipamentos e mais equipamentos. E aí você consegue amplificar essa bobina de Tesla. Agora vamos lá, presta atenção aqui em mim. Olha aqui, você não sabe como funciona o micro-ondas, mas eu posso te afirmar, sem dúvida nenhuma, sem sombra nenhuma de dúvida, que ele funciona sob o mesmo princípio. Quando você usa o magnetron, que é o equipamento que fica dentro do micro-ondas, e que você coloca uma tensão nele, ou seja, liga um cabo de rede elétrica nele através da tomada e do interruptor, você forma uma frequência altíssima, uma frequência que vibra muito rápido. É como se jogasse uma pedrinha no lago. Aquelas ondinhas que se formam, elas se formam ondas, como ondas eletromagnéticas. Só que a frequência das ondinhas é muita onda por segundo. Por isso chama-se micro-ondas, que trabalha na frequência de terahertz. O hertz é a unidade de medida da onda. Vamos lá, para não complicar. Se entrar muito para o lado da eletrônica, complica a cabeça, aí a gente não sai daqui. O que significa é o seguinte: quando você coloca um alimento no micro-ondas, esse alimento tem nele água. Água, H2O, coisa líquida. E esse meio líquido do alimento, ele vibra, as moléculas vibram com tanta intensidade, como se fosse a sua mão, e ela esquenta, e o alimento torna-se quente, e você come esse alimento. É assim que funciona o micro-ondas. A bobina de Tesla, que deu o pontapé inicial para o HAARP, funciona da mesma forma. O grande diferencial é que não usa alta frequência como o micro-ondas, uma frequência muito rápida, mas baixas frequências, chamadas frequências ELF. Você tem, por exemplo, amplitude modulada AM, frequência modulada FM, essas você conhece bem. E também tem outros tipos de ondas eletromagnéticas, como as ondas LF, que são usadas na HAARP. Agora, o que acontece com a HAARP? Vamos lá, vamos fechar agora o cerco. Vamos agora fazer o grande finale, tá certo? Como funciona a HAARP? É um conjunto de antenas montados em um local especial. Esse conjunto de antenas pode ser direcionado, o foco dele como uma lanterna que você vira apontando na direção que você quer. Você aponta esse feixe eletromagnético de altíssima potência, como nunca antes se conseguiu tanta potência. É como se fosse 200 emissoras de rádio da mais alta potência, ligadas numa só frequência, num só momento, num só local. É algo terrível de se imaginar, tamanha a potência dessas antenas. Então você direciona para um setor do planeta Terra. Eu vou usar como exemplo, só como exemplo, eu vou usar a região serrana do Rio de Janeiro. Você do Alasca apontaria, não a antena direcionalmente, fisicamente virada para lá para cá, como você roda a antena em cima da sua casa para captar melhor a televisão. Não, isso não é fisicamente, é de forma eletromagnética. Mas você aponta o feixe do HAARP, por exemplo, na direção da região serrana do estado do Rio de Janeiro. E o que você vai fazer então? Com a HAARP apontada para essa região, haverá uma vibração muito forte das moléculas do ar justamente sobre essa região. E quando você faz isso, o que acontece? A Terra, você não pode ver, mas ela está circundada com inúmeros rios d'água. São correntes d'água em suspensão, porque não tiveram peso suficiente para cair em forma de chuva. Mas elas estão no ar, estão na ionosfera, uma camada da Terra. Quando você direciona esse feixe da HAARP para uma região em especial, você faz essas moléculas de ar misturado com água vibrar, igual a sua mão. Então elas esquentam e o ar quente tende em expandir-se. O que acontece?
Quando você faz esquentar aquele local específico e aquelas camadas da atmosfera vão se esticando como se fosse um galo na cabeça, quando elas vão subindo, algo tem que ocupar o lugar dela. E a massa de ar com água, a umidade do ar concentrada, como os rios que circundam a Terra, acabam indo para esse local, para preencher esse espaço, porque não pode ficar nada vazio. Não existe espaço vazio na atmosfera. Espaço vazio é no espaço sideral. Então, quando junta esse monte d'água nesse local, para poder preencher o espaço que foi causado pela ARP, que fez a atmosfera se elevar, que fez a ionosfera se elevar, que fez todas as camadas da atmosfera se elevar, há uma concentração enorme ali de água, e essa água pesa, e essa água cai em forma de chuva. E dependendo dessa movimentação, pode-se inclusive cair granizo. Isso é o básico do que é o HAARP. O presidente americano, o Barack Obama, ele assinou no dia 21 de julho uma nova lei que trata sobre as questões econômicas nos Estados Unidos. Nós sabemos que Barack Obama é um fantoche dos senhores do mundo, os banqueiros internacionais, os Illuminati. E na medida em que ele aprova uma nova lei que modifica amplamente a questão econômica americana, nós percebemos e entendemos que mais uma vez ele está lendo na cartilha dos Illuminatis, fazendo a sua lição de casa e preparando um conjunto de leis que certamente vai favorecer aos senhores do mundo, seus patrões. E é claro também que a mídia mundial, a mídia brasileira, a mídia de todo o planeta, que é controlada pelos senhores do mundo, deu a notícia como se fosse algo extremamente positivo. Até aí, não há nenhuma verdade oculta em nenhuma dessas informações. É tudo muito claro. Então, por que essa matéria aqui no Verdade Oculta? Vamos acompanhar a assinatura da lei. Normalmente assinamos apenas uma vez, mas vamos contar comigo. Barack Obama pega a caneta e assina uma vez. Duas. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 vezes. Um documento, uma lei assinada 11 vezes. 11. Seria uma macumba? Você sabe que, algumas vezes, uma grande ideia vale tanto quanto uma grande invenção. Em algumas oportunidades, uma grande ideia vale até mesmo mais do que uma invenção. Até porque a ideia também é uma invenção. E no início da década de 60, aqui no Brasil, um economista, ele teve uma grande ideia. E ele vendeu essa ideia para um político que estava em ascensão naquela época. Eu não digo aqui que ele vendeu por dinheiro, até porque eu não tenho como provar. Mas, digamos que ele passou a ideia para esse político. E esse político cresceu muito com a ideia que adquiriu desse economista. O político se chama Arão Steinbruch. Ele foi senador da República pelo Rio de Janeiro. Na sua época, foi um dos maiores políticos do Brasil. E até hoje, ele é lembrado, porque a ideia que ele recebeu culminou com uma lei que ele aprovou no Congresso, uma lei da sua autoria, a Lei do Auxílio Natalício, ou conhecido hoje como a Lei do 13º Salário. Arão Steinbruch figurou na sua época como um dos maiores políticos do Brasil graças a essa ideia deste economista brasileiro.
Até aí nada de estranho. Até porque todos gostam, no final do mês e no final de cada ano, receber seu salário. No final do mês recebe o equivalente ao mês trabalhado. E no final do ano recebe um salário a mais. O 13º salário, graças à lei desse político. Agora, o que há de verdade oculta nisso? A lei realmente existe. A ideia existiu. Mas, e quanto ao 13º salário? Ele existe de verdade? 99,99% da população acredita que o 13º salário existe. E essa verdade é tão oculta que até mesmo quem recebe não sabe que ele não existe. E até mesmo quem paga, o patrão, também não sabe que ele não existe. Mas o 13º salário, isso é fato, ele não existe, ele nunca existiu. E por que foi uma grande ideia? Foi uma grande ideia porque matematicamente esse economista descobriu que se o patrão pagasse, entre aspas, um salário a mais todo ano, na verdade, ele não estaria pagando nada a mais, mas tão somente o que era justo, contando-se os dias trabalhados daquele trabalhador durante o período de 12 meses. Parece complicado, mas a matemática feita por esse economista é muito simples. E eu fico daqui pensando, por que nós somos tão embriagados na nossa mente, com tantas informações desnecessárias durante todo o dia, a respeito das novelas, dos Big Brothers da vida dos artistas, do seu cotidiano, das músicas, do mundo gospel e tantas outras armadilhas que existem para não deixar a gente pensar. Por que somos embriagados a cada dia com esse volume enorme de informações, de cultura inútil? Para que isso, senão para nos impedir de pensar no que é importante? E eu creio que dificilmente nós pararíamos para pensar e ficar matutando algo sobre o 13º salário. Porque com um simples exercício de raciocínio, nós chegaríamos à conclusão de que esse 13º salário não existe. A fórmula matemática para se chegar a essa conclusão é extremamente simples. E é fato, o 13º salário não existe, mas quase que ninguém sabe disso. Eu não vou aqui agora te dar esmiuçado isso. Eu quero que você pesquise. O nosso objetivo do Verdade Oculta não é informar, mas despertar, e você sabe disso. Então pesquise, busque, vá procurar informações sobre isso. E aí eu gostaria que você me desse depois um feedback, ou seja, um retorno sobre esse assunto que eu estou colocando aqui. E de qualquer forma, se você não conseguir descobrir a fórmula matemática simples, volto a dizer simples, que prova que o que o trabalhador recebe no final de cada ano é justamente o valor equivalente a dias trabalhados durante os 12 meses e nada mais do que isso, e que não há nenhum prêmio, que não existe nenhum 13º salário. Eu gostaria que você colocasse publicado na internet para que eu visse a sua resposta. E se acaso você não consegui-la, no DVD número 15 do Prepare-se, que sai no início do mês de julho, nele você terá essa fórmula matemática, para você ver como foi simples a fórmula que esse economista dos anos 60 elaborou para ficar muito bem na sociedade e dar a Arão Steinbruch a projeção que ele recebeu como um grande político nacional. O DVD número 15 traz essa fórmula matemática. As expectativas são negativas. 2012 está a cada dia mais perto. E todas as informações que a mídia Illuminati fomenta dão conta de que algo vai acontecer em 2012. Já tem até a data, dezembro de 2012. E aí se convergem profecias maias, se converge Nostradamus, profecias apocalípticas,
e tantas outras informações que a mídia faz questão de ficar massificando nos nossos ouvidos quanto a 2012. Fala-se de planeta X se aproximando da Terra. Fala-se também do eixo gravitacional da Terra, que terá uma leve mudança. Fala-se tanta coisa para 2012 e nós ficamos aqui apenas observando tudo isso e nos perguntando por que Hollywood lança filme a respeito de 2012, fatura milhões. Por que se especula tanto a respeito de 2012? E por que será que muita gente, mas muita gente mesmo, já está se preparando para isso? Na internet não é difícil encontrar à venda o kit do fim do mundo. Mas disso tudo, uma coisa é real. Os bunkers. Os bunkers existem. As pessoas estão se precavendo. Os senhores do mundo também. Eles fizeram a arca do fim do mundo e é uma das reportagens que você assiste no DVD Prepare-se. A passagem bíblica que descreve a arca em que Noé reuniu todas as espécies de seres vivos para o repovoamento da terra depois do dilúvio. É que a partir de hoje, uma galeria gelada guardará sementes de vegetais do mundo todo. Essa ilha gelada no extremo norte da Noruega foi escolhida para a construção de uma super caixa-forte subterrânea, capaz de suportar desastres naturais como tsunamis, terremotos, enchentes, incêndios. E os bunkers, que também são realidade.
a new world order. Welcome. 9/11. New world order. On. Caravan. 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 Are you ready? I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. And the smartest thing to do is pull. And they made that decision to pull. And then we watched the building collapse. A new world order. A new world order can emerge. A new world order. A new world order can emerge. So what you need, have them all Larry, so things really so. So what you need, have them all Larry, so things really so. So what you need, have them all Larry, so things really so. So what you need, have them all Larry, so things really so. 9/11. New world order. On. Caravan. 9/11. New world order. On. Caravan. Welcome. There is a chance the President of the United States to use this disaster to carry out a new world order. America will become increasingly vulnerable to hostile attack on our homeland. Americans will likely die on American soil, possibly in large numbers. A new world order. A new world order can emerge. A new world order. A new world order can emerge. A new era. Americans will likely die on American soil, possibly in large numbers. All systems go! Bíblia ou Escritura? Igreja, denominação ou igreja, povo salvo pelo Messias? As respostas surgem quando passamos a conhecer a transferência de identidade. O que significa esse símbolo? Qual a sua origem? Por que ele é venerado nas grandes cidades do Brasil e do mundo? Por que ele representa a saúde e está em todas as ambulâncias do mundo?
O irmão Rubens nos brinda com a análise histórica sobre uma das mais terríveis facetas dos senhores do mundo, a transferência de identidade. Conheça a verdade sobre o tanque de Betesda. Descubra as águas da higiene, a filha da saúde. Desvende mistérios que estiveram ocultos pelos senhores do mundo durante milênios. Transferência de identidade. Mais um lançamento do projeto Verdade Oculta, que nenhuma loja está autorizada a vender, doar, alugar nem emprestar. Você come para viver? Você vive para comer? Ou você come para morrer? Infelizmente, o que está acontecendo com a humanidade nos últimos anos é que estamos comendo não para viver, mas para morrer. O Código Alimentar, um conjunto de leis voltado para a alimentação, ele já está em vigor. E os efeitos desse Codex Alimentários nós estamos sentindo cada vez mais acentuadamente nas vidas que nós vemos se perdendo ao nosso redor. As doenças causadas por alimentação ou por causas secundárias da alimentação, elas vêm se acentuando a cada dia. E nada disso é por acaso. Aliás, você sabe, nada mesmo é por acaso. E quando as indústrias alimentícias passam agora a ter o controle geral da Monsanto através do Codex Alimentário, agora é que as coisas ficam pretas. Alex Jones, após uma séria investigação, nos traz uma reportagem fantástica de última hora sobre a verdade a respeito do que nós estamos comendo e do que estamos bebendo. Você sabe que os senhores do mundo, eles pretendem matar 90% da população. O Alex Jones acredita em 80%, mas todas as outras pessoas acreditam em 90%. E você sabe que para matar tanta gente, eles vão precisar de vários métodos diferentes. Não é só a guerra. Também a alimentação é uma forma de eliminar a população e reduzi-la. Alex Jones nos traz mais informações. Meus amigos, a informação que você está agora prestes a testemunhar, de todos os meus anos de pesquisa, é a mais importante. Ela tem sido oculta bem diante dos nossos olhos há muito tempo. Este é o último segredo. E está para ser exposto. O último segredo exposto sobre comida. Eu tenho centenas de documentos do governo. Livros, artigos, que comprovam que por mais de 80 anos a elite do mundo ocidental tem falado sobre doutrinar alimento e água. E com isso causar doenças, esterilizar a população por propósitos eugênicos. Está tudo escrito no livro Ciência Ecológica. Ele foi escrito pelo czar da Casa Branca, John P. Holdren. Ele fala sobre um estado policial planetário, que irá conduzir a uma esterilização forçada. Ele fala também de sistemas ocultos na água e alimentos para esterilizar a população. Isso foi escrito algumas décadas atrás. O que está nesse livro agora está em todas as notícias. E eles vendem essa informação ao público como se fosse algo bom. Você vê aqui diante dos seus olhos o que uma pessoa comum consome todo dia. Mas todas essas coisas aqui são terríveis para a sua saúde. É que a maior parte disso aqui tem compostos químicos artificiais adicionados. E eles são extremamente tóxicos e ruins para a sua saúde. E eles souberam disso o tempo todo, mas aprovaram tudo para o seu uso. Começaremos pelo aspartame. Você pode ir no mercado neste momento e comprar qualquer coisa, até mesmo um chiclete comum, e ele terá aspartame adicionado. Nos anos 70, foi feita uma experiência se o aspartame era bom, e foi feita em 3 etapas diferentes. Isso porque em estudos com macacos alimentados com grande porção de aspartame, morreram ao contrair câncer.
Agora temos artigos na mídia comum, além de estudos da União Europeia mostrando a baixa taxa de nascimentos. Além de nascimentos prematuros e deformidades para mulheres que bebem aspartame em refrigerantes, como a Coca Zero, por exemplo. Agora, o que é aspartame? É subproduto da bactéria E. coli. Os cientistas a criaram geneticamente, alimentando-na com lixo tóxico, e então ela defeca o aspartame. Existem tantos efeitos terríveis à saúde que são impronunciáveis. E isso tem sido feito de propósito. São muitos aditivos. Vamos em frente, vamos deixar o aspartame e vamos falar sobre o McDonald's. Eu estou lembrado que há 10 anos atrás, quando eu lia notícias sobre saúde, a mídia informava que mesmo plástico estava sendo usado e era uma coisa boa. Era um tipo de silicone que estava no Chicken McNuggets. Até mesmo outros produtos anunciados na TV continham esse silicone. É ilegal em outras nações do mundo adicionar essas coisas sintéticas na comida. Mas não é nos Estados Unidos e no Brasil. E o grande segredo é, tudo isso tem sido feito propositalmente pelo FDA. Veja as drogas que eles aprovaram. E depois digam se eles aprovaram sem saber. Quando essas drogas causam ataques do coração e câncer. Nas audiências da corte Nuremberg, aconteceu que os nazistas estavam adicionando fluoreto de sódio no fornecimento da água. Isso acontecia nos campos de trabalho e também nos campos de concentração. Isso fazia a população mais dócil e mais controlável. Existem centenas de estudos nas universidades e mostram que mesmo antes de Hitler assumir o poder, existia essa forma de medicação forçada. Eles admitem uma parte por 1 milhão de fluoreto de sódio e isso dobra as chances de câncer nos ossos em meninos e homens. E conforme tem sido publicado nas últimas décadas, o governo e a indústria não está colocando apenas na água, mas já começou a adicioná-lo também em milhares de produtos, como água infantil, cereais matinais misturados com a fórmula deles. Isso causa redução na visão, isso aumenta a esterilidade e afeta a fertilidade. Isso tem sido adicionado em inúmeros produtos consumidos todo dia. Nós voltaremos a falar sobre aditivos alimentares daqui a pouco. Primeiro, quero falar dos organismos geneticamente modificados. Você já sabia que, durante muitos anos, nós temos comido carne clonada? Não só o porco, mas também outras formas de carne. Daremos uma olhada no salmão. Inúmeros estudos em universidades concluíram evidenciando que um tipo de salmão geneticamente modificado, na verdade, são espécies cruzadas com outros animais. E no momento em que esse peixe é introduzido no meio natural, dentro de 40 gerações, todo o salmão natural estará extinto. E o FDA aprovou isso. E eles estão permitindo a liberação desse peixe transgênico no meio natural. E que não é mais um salmão, mas uma espécie cruzada, uma quimera. Ele é uma mistura, como algo do filme A Ilha do Dr. Moreau. Algo como um pesadelo. Mais de 85% do milho consumido nos Estados Unidos, também começando na Europa e Canadá, é construído geneticamente. Ele cresce sendo seu próprio pesticida no grão do milho. Então, os insetos não vão comê-lo. E se os insetos não podem comer o milho e viverem, o que você acha que vai acontecer com os humanos e ratos de laboratório comendo isso? Há literalmente centenas de estudos mostrando, não apenas da Monsanto, mas de outras grandes companhias de milho, OGM, como o milho das grandes companhias nos Estados Unidos. Eles são responsáveis pela falência de órgãos em animais de laboratório. Os estudos mostram ainda um aumento massivo de esterilidade em ratos e cobaias. Eles foram alimentados não apenas com milho, mas também sementes de algodão. Estudos na Índia, Alemanha e Estados Unidos mostram conclusivamente que alimentos com sementes de algodão retiradas das culturas de algodão, de variedades geneticamente modificadas, as vacas estão tendo deformidades. Elas tinham baixa taxa de natalidade.
ou em muitos casos, elas simplesmente morriam. E o que existe na maioria dos alimentos processados? Óleo de semente de algodão geneticamente modificado. Estudos mostram ainda que culturas criadas geneticamente estão matando abelhas e borboletas monarcas. E eles não param por aí, agora já estão dizendo que vai surgir o mosquito fabricado geneticamente. Esse mosquito é a prova de malária e será lançado na biosfera. O código genético do planeta está sendo roubado. Anos atrás, um executivo da Monsanto foi destacado pela National Geographic. Ele dizia que a morte é programa deles, e eles querem que as suas culturas e seus organismos dominem toda a biosfera desse planeta. E as maiores companhias de engenharia genética focavam principalmente em 8 maiores culturas. Agora eles estão empenhados em centenas de outras plantas. Estão literalmente mudando o código genético do planeta. Seria essa uma ditadura genética? Isso é vandalismo genético. E é por isso que os Rockefellers, a ONU, os gigantes da OGM estão construindo cofres de sementes gigantes. Isso é no mundo todo, não apenas no Círculo Ártico, como a mídia informou. E eles já admitem que estão fazendo isso em caso de tudo sair do controle. É um tipo de Arca de Noé. E esses grupos filantrópicos de ambientalistas nem reclamam sobre isso. Eles sequer falam da verdadeira degradação do meio ambiente. Eles querem cobrar impostos sobre o carbono que o homem expira. Eles planejam desesperadamente conduzir a fotossíntese com isso, controlando a sociedade industrial. Eles controlam cada face de nossas vidas. E esse é o grande segredo. Isso, na verdade, é um programa de redução populacional. Isso é uma epidemia. O número de espermas caiu no mundo ocidental. E até mesmo o governo já está prevendo que em uma próxima geração, quase todos serão estéreis. É esta a religião globalista. É esta a filosofia deles. Eles querem um planeta para eles sozinhos. A ONU declarou seu plano de redução da população em 80%. Ted Turner nos chama de comedores inúteis e diz que 80% precisa morrer. O príncipe Philip diz que gostaria de voltar como vírus para matar a maioria da população do mundo. Este é o grande segredo que eu estou falando. Vivemos em uma ditadura científica e os Estados Unidos e a Inglaterra são o epicentro de tudo isso. E eles estão espalhando mundialmente. Lembre-se do exame secreto, da esterilização secreta acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Lembre-se do que Hitler fez. Ele aprendeu tudo isso dos eugenistas, da família Rockefeller dos Estados Unidos. E essa é a cultura da morte que tem sido induzida em você e na sua família. E até mesmo que você pense que o mundo está superpopuloso, precisa entender que você faz parte desse alvo. E você é escolhido como alvo de propósito por eles. Hormônio bovino de crescimento recombinante no seu leite faz os garotos de 8 anos chegarem à puberdade. Eles deveriam chegar à puberdade aos 12 ou 13 anos. Silicone no lanche do McDonald's e em centenas e centenas de outros alimentos processados. Aspartame, que é fezes de bactéria fabricada geneticamente, que acarretam terríveis problemas de saúde, que já foram provados. Pense por você mesmo, a lista segue. A rede de televisão NBC há 4 anos atrás disse que o spray de vírus na carne, destacou spray de vírus na carne, segurança alimentar avançada. Eles espirram vírus vivo na carne para supostamente matar as bactérias. Isso é uma vacina viva espirrada na carne que você consome após comprar no mercado. E vai ficando até pior. Os destilantes do petróleo, lixo tóxico, subprodutos do refino do petróleo. Eles usam milhões de quilos de lixo tóxico. Subprodutos, o fluoreto, mercúrio, chumbo e despejam nas plantações agrícolas. Isso seria supostamente para fertilizá-las em plantações de tomate, milho e batata. Eles despejam todas essas toxinas no solo e afeta por muitos anos de uso. E as plantas descontaminam o solo, sugando tudo isso. E você come isso nas plantas. E foi isso que o jornal Washington Post noticiou em janeiro de 2008. Um estudo que descobriu perto de 30 dos 55 produtos alimentícios e bebidas, e de marcas populares que estavam cheios de mercúrio. Os Estados Unidos e Brasil é literalmente campo de provas para tudo isso. Isso é aprovado automaticamente pelas pessoas. As pessoas que trabalham para essas corporações estão compartilhando com tudo isso, sem imaginar o que está acontecendo. As pessoas que trabalham no mercado e te vendem também não sabem do que está acontecendo. Isso está afetando todos nós. Isso está prejudicando cada um de nós.
Muitas formas diferentes de câncer crescem por milhares de pontos percentuais. Diabetes, todo tipo de doença e nos maiores estudos, tudo está ligado. E qual a ligação? Alimentos tóxicos na sua comida, na água. E também temos o glutamato monossódico, que são verdadeiros cirurgiões cerebrais, neurologistas, cientistas. Eu quero dizer, ele simplesmente devasta o seu cérebro. Ele é uma extoxina, ele destrói o fígado, ele está em dezenas de milhares de produtos. Nós podemos dizer não, podemos protestar, mas se você ver o seu vizinho dando água fluoretada para o bebê dele, por favor, vai e avise a ele. Se você tiver um vizinho que se senta e come chips com glutamato, avise a ele. Você tem a responsabilidade. Se você conhece pessoas que comem alimentos processados cheios de glutamato, avise a eles. E, pelo amor, não dê ao seu próprio filho. Se você quer matar a você próprio, isso é problema seu. Mas não vá ferir seu filho com isso. Não façam isso, senhoras e senhores. Você sabe muito bem que os cigarros são ruins para a sua saúde. Mas apenas 20 anos atrás, os fabricantes de cigarros tiveram que se explicar no Congresso. E esses fabricantes diziam que era a teoria da conspiração aqueles que estavam falando deles, que eles matavam as pessoas. E mais tarde surgiram documentos dizendo que eles sabiam que era mortal. Senhoras e senhores, eu tenho visto estudos. E muitos do que eles colocam em nossa comida e água é de longe muito pior do que cigarros. Essa é uma operação de matança dissimulada. Foram mostrados vários links nesse vídeo e você pode investigar por você mesmo. Eu apenas desperto você para que você faça a sua própria pesquisa e descubra que os lugares mais perigosos do mundo é o seu supermercado. É a sua caixa d'água potável, na sua casa. Por favor, compartilhe essa documentação vital com todos que você conhece. E visite o site prisonplanet.tv. Por essa reportagem eu agradeço ao Luiz H6 e ao Edson José dos Santos. Muito obrigado.
Os senhores do mundo continuam utilizando os desenhos animados para falar as verdades que estão ocultas. Olha aí. Who controls the British Crown? Who keeps the metric system down? We do. We do. Who makes Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do. We do. Who holds back the electric car? Who makes Steve Gutenberg a star? We do. We do. Who robs Kingfish of their sight? Who rigged every Oscar night? We do. We do. Você sabe que os senhores do mundo querem o nosso bem, querem o melhor para a humanidade. E por isso as propagandas nas TVs, os noticiários, nos rádios, nos jornais, eles sempre nos deixam cientes, a par das grandes novidades que os cientistas inventam para prolongar a nossa vida, para equilibrar a nossa saúde, para melhorar a nossa dieta alimentar, enfim. Eles são as pessoas muito preocupadas conosco. E você vai começar a ouvir coisas novas agora, pelo rádio, pela televisão e pelos jornais, porque as notícias já estão nos Estados Unidos, onde as coisas acontecem primeiro. E muito em breve chegam ao Brasil. E são notícias maravilhosas do Codex Alimentários sendo implementado passo a passo. Mas é claro que eles não vão falar em Codex Alimentários. Mas as novidades alimentares estão a caminhos e elas são terríveis. Olha isso aqui. Olha esse símbolo aqui atrás, aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse símbolo que eu uso desde o primeiro vídeo que eu fiz, há mais de um ano atrás. Desde o primeiro vídeo que eu fiz aqui, esse símbolo está aqui. Esse símbolo é o símbolo principal, é o logotipo que nós usamos. E até hoje eu recebo críticas por causa desse logotipo. Mas, ô cara, você está falando de uma coisa, você mudou o assunto? Calma, vamos por etapa. Olha, nós estamos aprendendo já há muito tempo a ser pessoas individuais. E isso não é bom. Nós aprendemos a ser individualistas em todos os lugares, até mesmo nas religiões que hoje são praticadas no cristianismo. Se aprende a ser individualista. De cima do púlpito tem sempre um homem muito bem vestido, dizendo: você é mais que vencedor, porque seus inimigos vão rastejar nos seus pés, porque 1000 cairá à sua direita e não sei quanto à sua esquerda e você não será atingido, porque vai ser uma mesa preparada diante do seu inimigo, porque você. E eles aprenderam essas técnicas, essas questões de palestras e ensinamentos sobre psicologia. Então eles falam exatamente o que a pessoa quer ouvir. Mas o lado totalmente negativo disso é que fica induzindo cada um ser humano a ser individualista, enquanto os ensinamentos espirituais, que não só o cristianismo ensina, mas praticamente todas as religiões, esses ensinamentos são de compartilhar, dividir, e o ensinamento daquele que nos veio para nos salvar é de amar o próximo como a nós mesmos, mas nós só pensamos em nós. Então me criticam. Por quê? Por causa do símbolo. Mas o que tem a ver tudo isso, rapaz? Eu explico. Você já foi despertado por causa desse símbolo. Você já sabe o que ele significa. Mas muitas pessoas, antes de assistir os DVDs Prepare-se, não sabiam que tinha esse símbolo de significado. Hoje as pessoas sabem que é o símbolo do risco de contaminação por agentes biológicos. E muitas pessoas que agora sabem dizem pra mim: ah, olha só, ele fala que é isso, que é aquilo, mas ele usa símbolo atrás. Aqui. Fica com umas historinhas idiotas. Porque essas pessoas, elas têm duas razões para isso. Ou elas estão, na verdade, querendo me derrubar, como muitos estão, ou essa pessoa, ela é egoísta. E porque ela já sabe, acha que ninguém mais vai saber. E eu pergunto, presta atenção, você sabe que isso aqui é um símbolo sobre a contaminação por agentes biológicos. Agora você sabe. Mas, convenhamos,
existem muito mais pessoas que ainda precisam saber. E se nós não formos individualistas, se nós não formos egoístas, nós vamos perceber que é importante esse símbolo estar aqui, para que as pessoas saibam o que ele significa e se preparem para ele. E por que eu estou dizendo isso tudo sobre o símbolo? Vamos lá. Porque esse símbolo, a partir de agora, vai ser muito visto em todos os lugares. Eu tenho um amigo chamado Rodolfo em São Paulo, que ele fala coisas que parecem um maluco. Se você conversar com o Rodolfo meia hora, você vai dizer assim, o Rodolfo é maluco. Porque ele fala coisas que parecem loucura. Mas o que o Rodolfo me falou há poucos dias atrás em São Paulo, viu, Rodolfo, já estão começando a aparecer. Os zumbis que você falou, Rodolfo, parece que você é um profeta. Porque os zumbis que você falou já estão começando a serem criados. Já está em processo de criação desses zumbis. E quando você vê essa marca de agente biológico no corpo das pessoas, ou em demarcações diárias de pessoas que estão com essa marca, saiba que serão como naqueles filmes de zumbi, em que uma pessoa atira na outra para poder não ser contaminado. Você vai ver muito essa marca de contaminação. A reportagem que eu trago agora, eu agradeço ao Jorge Elias de Belo Horizonte. Parceiro Jorge Elias de Belo Horizonte, obrigado. Ele passou a noite traduzindo, não dormiu, ficou a noite toda traduzindo para que a gente colocasse essa matéria no ar com urgência. Porque o Alex Jones faz seríssimas denúncias. O Alex Jones, depois de pesquisar décadas e décadas de investigação, ele está trazendo à tona agora, neste momento, notícias terríveis quanto à manipulação genética que está sendo feita. E você acha que esses homens que manipularam os alimentos transgênicos, você acha que eles não estavam intencionados em manipular também o ser humano geneticamente? Ah, eles estavam, estão, e neste momento, right now, como diria o Alex Jones, estão trabalhando nisso. Eles estão dizendo que remédio, comprimido, ou qualquer remédio é coisa do passado, porque agora descobriram técnicas novas, a técnica da vacinação, em que a pessoa toma vacinação preventiva e a vacinação age no cérebro e já previne as doenças e ninguém mais fica doente. É o lado bom que eles mostram sempre para nós. Mas Alex Jones vai trazer mais detalhes. E você não fique surpreso ao saber que até na comida que nós comemos terão essas vacinas preventivas para não deixar nenhuma doença nos atacar. E o próprio eugenista mor, dono da Microsoft, o Bill Gates, já foi também a público para declarar que as vacinas são ótimos métodos de redução populacional. Agora nós sabemos por que ele disse isso. E nós temos também, com Alex Jones, mais detalhes de por que foi criada uma falsa pandemia da gripe suína e para que foi aplicada a vacina da gripe suína. Essa reportagem é novíssima e é muito interessante. Obrigado, Jorge Elias de Belo Horizonte. Meus amigos, por favor, preste atenção a essa informação principal. E pesquise os links que estão abaixo nesse vídeo. Assim você entenderá que nada do que você vai ver aqui é minha opinião, são fatos. Este é o assunto mais importante acontecendo neste momento no mundo, a tirania científica. Eu tenho lido centenas de jornais e documentos governamentais como este, falando sobre a adição de drogas esterilizantes na água. Mas agora, isso é notícia em jornais e revistas como New York Times e muitos outros em toda parte. E também os principais jornais médicos promovendo não apenas a adição de drogas potentes na água como lítio, o que já está sendo feito. Mas agora, eles estão anunciando isso para a sociedade, para manter você sob vigilância. E agora também estão admitindo estar planejando o desenvolvimento de algo que eu já desconfiava e estou investigando há décadas. Centenas de diferentes vacinas. Eles estão fazendo reengenharia biológica de vírus vivo para injetar dentro do seu corpo. E esses vírus vivos percorrerão seu corpo e atacarão o seu cérebro. O que eles dizem é que são vacinas para as pessoas não precisarem mais tomar remédios.
Os mesmos receptores do cérebro que assimilam substância como a nicotina e álcool também produzem substâncias naturais, endorfinas, que são parte responsável pelo estado natural e normal do ser humano. Os vírus vivos contidos na vacina atacam esses receptores e matam, criando tecidos mortos. São vacinas que induzem a lobotomia no cérebro, através da ação dos vírus vivos. E agora eles vêm a público para dizer que os povos americanos e do mundo todo estão doentes. Os maiores jornais médicos dizem que todos deveriam tomar essa vacina para se sentir melhores, para pararem de se sentir ansiosos, para pararem de sentir raiva. Em outras palavras, para destruir o seu instinto de autopreservação, a sua vontade de sobreviver, para que você aceite todas as coisas ruins que acontecem, para transformar você em um androide biológico, um tipo de zumbi. Você não pode permitir isso. Por favor, envie a todos que você conhece esse vídeo, pelo amor. Entenda quão sério é isso. É uma ação científica global das corporações para tomar posse da vida das pessoas. Nós já falamos de como os globalistas estão se utilizando do milho e dos grãos para promover a esterilização das pessoas. E de uma hora para outra, toda a principal mídia do mundo começou a promover o uso de drogas na água como lítio, Prozac e outras. Especialistas da indústria farmacêutica que aconselham e escrevem normas de procedimento para médicos estão anunciando que irão forçar você a se drogar e chamam isso de realce cognitivo. Eu recebi uma notícia da CBS que diz que o mercúrio ajuda a desenvolver a inteligência, quando todos nós sabemos que, na verdade, é que o mercúrio causa danos cerebrais. O mercúrio contido na vacina pode ajudar o desenvolvimento das crianças, de acordo com 2 novos estudos de pediatras. Quando eles dizem realce cognitivo, isso significa dano cerebral. Isso significa roubando sua essência, reduzindo sua capacidade de raciocínio, eliminando quem você é. E a desculpa deles é que colocar Prozac na água reduz os índices de suicídio. Mas pesquisas mostram o contrário, que o uso de drogas como Prozac aumenta os índices de suicídio. Eu tenho notícias mostrando na Inglaterra que as pessoas que tomaram a vacina da gripe H1N1 tiveram um aumento de 10 vezes no número de convulsões e desenvolveram epilepsia. Eu conversei com grandes cientistas que estudaram a vacina da gripe no ano passado e encontraram quantidades bizarras de vírus na vacina que atacam o cérebro. Conversei também com um neurologista como o Dr. Rossi Blay. Ele possui documentos governamentais mostrando que a vacina contra a gripe suína é parte do programa eugênico de controle da população. Agora veja isso, vacina da gripe relacionada a ataques em crianças com menos de 5 anos. A notícia mostra que crianças abaixo de 5 anos que tomaram a vacina estão apresentando um número de convulsões 10 vezes maior que o normal. Eles estão agora cortando os serviços regulares de saúde e convertendo em serviços psiquiátricos a biopsiquiatria, onde eles dizem, não se preocupe mais com drogas para a sua depressão, nós vamos lhe dar uma vacina que altera o seu cérebro, com vírus que suavemente atacam o seu cérebro. E eles estão divulgando e tentando regularizar centenas dessas vacinas atualmente. Se você ama suas crianças, se você ama sua família, você deve compreender que isso é um sistema científico incremental para matar suavemente as pessoas. Vejamos alguns desses artigos que estão sendo usados para difundir as drogas. Vacina que poderia cessar o estresse sem reduzir o nosso ritmo. Eles dizem que isso vai tornar os humanos melhores. Eles estão modificando batatas, milho, por que não modificar os humanos? E eles citam todos esses grandes jornais médicos que dizem quão importantes seriam estas vacinas. Eles dizem, isso poderia transformar a sociedade, diz o professor. E eles têm fundos governamentais para estudar os vírus protetores. E estas vacinas são compostas essencialmente de vírus vivos modificados para se alimentarem somente de importantes células cerebrais. O que há de errado? Se você tem problemas, não hesite, peça assistência. Eles não estão pedindo autorização das pessoas para fazerem essas drogas. Simplesmente estão fazendo. Isso não é como as outras drogas que eles já produzem por décadas e que fazem milhares de mulheres darem à luz a crianças com deformidades. Nem é como algumas drogas que provocam ataques cardíacos. Isso nem são drogas. Isso são vírus geneticamente construídos utilizando a mais moderna nanotecnologia. Entram no seu corpo e o tornam um subserviente androide biológico. Você entende? As vacinas que eles estão lançando são bioarmas de vírus vivos que reconstroem o seu cérebro. Você vê nos noticiários do mundo todo, Ásia, África, América Latina, América Central, onde eles deram vacinas contra pólio para crianças e as crianças acabaram morrendo. E o governo apenas diz que foi um acidente com aquela vacina. O povo está agora acordando para o fato de que as vacinas causam convulsões, danos ao cérebro e câncer.
Então, com a resposta do governo, eles dizem, não se preocupe, em vez de tomar uma vacina como uma banana. Cientistas ganhadores de prêmio Nobel definem futuras vacinas como comida. As culturas farmacológicas que fazem crescer os vírus vivos, que farão você ter câncer, farão você ter poliomielite, comerão parte do seu cérebro. Está tudo sendo feito neste momento. Bill Gates vem a público utilizar pretextos como infecções por mosquitos para forçar o uso da vacina em você. E o mais doentio é que eles têm a cara de pau de declarar coisas do tipo: é para você não ficar mais depressivo, todos vocês têm problemas, vocês não deveriam se aborrecer com as coisas. Você deve dizer não para essa tirania. Mas eles querem que você tenha uma atitude diferente e dizem: nós vamos ajudar você reconstruindo o seu cérebro. O mercúrio ajuda o seu cérebro. Eles também dizem: as concussões vão ajudar você. O lítio é um metal tóxico que eles querem colocar na água para ajudar você. Você vai se sentir muito melhor após tudo isso ser feito. O que há de errado? E eles não estão vindo, eles todos já estão aqui, nós estamos em perigo. Muitos de vocês que têm um filho que aparenta estar apático, que não está tendo boas notas, e outras pessoas da sua família que apresentam o mesmo comportamento, algo está errado com eles. Isso é por causa da vacina, é por causa da comida geneticamente modificada. Muitos de vocês que têm um filho com problemas mentais, que apresenta um comportamento triste, que tem convulsões à noite, que não está conversando, é por causa das vacinas. Eles estão transformando seus filhos e todos que tomam essas vacinas em seres subservientes, que farão tudo o que eles mandarem, sem apresentar resistência alguma, incapazes de sequer ficar com raiva. O que é que eles querem colocar lítio na água? Eles admitem, é para tornar você submisso. E o que essas vacinas fazem? Eles admitem, tornam você passivo, tornam você incapaz de ficar zangado. A raiva é um sentimento natural para fazer você ser capaz de se levantar e defender a sua espécie. Tudo isso é um empreendimento das grandes corporações através de manipulação genética que visam modificar não apenas as plantas e animais, mas principalmente a espécie humana. É a mais diabólica e oculta operação jamais vista. E agora essas pessoas estão vindo a público, eles admitem, você entende? Eles admitem. Eles querem tornar essas vacinas obrigatórias em escolas públicas, para tornar todos submissos e subservientes. Eles estão usando esse pretexto como combate aos remédios, para evitar que as pessoas tomem mais remédios. O que você pensa que essas drogas fazem? Elas modificam as substâncias químicas naturais dos cérebros, que são responsáveis pela criatividade, pela raiva, pelo amor e todos os demais sentimentos naturais. São os receptores chaves que literalmente formam a mente e a alma humana, aquilo que está dentro do belo, detalhado e complexo computador que é a mente humana. Isso é um assalto contra a mente humana, um assalto contra a alma humana, e todos nós devemos nos levantar e resistir. Eles então entenderão que há uma revolta mundial contra essa tecnocracia, contra esse ataque à humanidade. Agora é o tempo para compreender que a história está sendo feita, é agora. Nós estamos vivendo no século XXI e é aqui que estão tentando implementar uma tirania científica. Se nós formos bem-sucedidos em derrotar essas pessoas, a história vai olhar para esse tempo como o maior genocídio encoberto da história. Será um exemplo do império diabólico e corrupção. Eu tenho alertado o público e o continuarei a fazer, mostrando o que está acontecendo. Ao colocar lítio na água, iremos promover a redução dos níveis de suicídio e de criminalidade. Esses inimigos vêm a público falando em tom suave para embromar você, fazer propaganda de toda esta mortal desumanização, como se isso fosse bom. Agora eu quero falar para os engenheiros sociais, cuja religião é um total controle da sociedade e a desumanização. Vocês são câncer. Vocês crescem pelo corpo político e pensam que são invencíveis. E talvez vocês possam destruir as pessoas, destruir nossa espécie, mas não será sem luta. Vocês são uma decepção, uma vergonha, não amam ninguém. Tudo que vocês fazem cria morte e destruição. Vocês venderam Prozac como desculpa de reduzir depressão, quando sabiam que essa droga aumenta drasticamente os níveis de suicídio. Agora vocês vêm nos dizer mentiras sobre essa droga tóxica de nome lítio,
querendo colocar essa droga mortífera na água de forma obrigatória. Nós temos estudos e sabemos que muitos suprimentos d'água já estão contaminados com drogas que vocês colocaram. Vocês são doentios, vocês são uma vergonha. Nós vamos levantar o povo do planeta inteiro contra vocês. Nós vamos levar vocês à justiça. Eu tenho pedido a Deus para que a humanidade veja a verdade do que vocês estão tentando fazer, como vocês agem como umas aranhas nas sombras, tentando expandir sua rede de controle sobre as pessoas enquanto elas estão dormindo. Mas o gigante adormecido é a humanidade, e ela está acordando e tomando conhecimento de quem vocês são e o que vocês são. E eu oro ao Criador do Universo e peço ao cidadão comum que pesquise sobre quem são essas pessoas e como elas estão envolvidas em um plano diabólico para controlar as pessoas e assim preservar os seus privilégios. Eu quero que vocês saibam que eu vou fazer tudo o que eu posso para levantar a humanidade livre contra você, e nós vamos derrotar vocês. Independente de nós ganharmos ou não, nós sabemos que somos pessoas boas e decentes, que lutamos pela verdade, e nos manteremos de pé contra vocês. E não importa o que aconteça, vocês são pessoas degeneradas, desumanas. Vocês são um lixo que não funcionam direito e estão buscando no inferno formas de fazer com que nós também não funcionemos direito. E eu peço a Deus que vocês sejam derrotados. De uma forma ou outra, nesse tempo e espaço, nesse planeta, boas pessoas se levantam contra vocês e farão tudo o que podem para ajudar os inocentes. Quando eu olho para todas as crianças às quais vocês danificam o cérebro, e todas as crianças morrendo de câncer que vocês causaram, e quando eu olho para todas as coisas diabólicas que vocês fazem contra a humanidade, isso me faz querer vomitar. E vocês estão fazendo isso porque estão preparando para as próximas ações diabólicas que vocês pretendem. Primeiro, tentam neutralizar a resistência das pessoas para que vocês possam matar todos. Eu sei disso. E quero lhe dizer mais uma coisa. Muitos de vocês que pensam que são parte de um time vencedor, vocês descobrirão que seus mestres lhe odeiam, ainda mais do que odeiam a humanidade. Porque seus mestres sabem que vocês conhecem o sistema e eles precisarão matar vocês primeiro, antes de tomar o controle total das coisas, para evitar que vocês queiram sobressair sobre eles. E eles usam propaganda para manipular as pessoas de bem. Portanto, entendam isso. Vocês serão derrotados de uma forma ou de outra. Vocês decidiram colocar suas almas no inferno por toda a eternidade, pelo que vocês estão fazendo com a humanidade. Tentando alterar nosso DNA, tentando modificar o espírito humano em sua busca por controle e poder. E vocês todos, de um jeito ou outro, irão cair. E o que importa é que neste tempo eu estou de pé por aquilo que é direito e vejo perfeitamente o que vocês são. E eu sinto no meu coração que há uma chance muito grande de derrotar vocês. Isso depende de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eles devem ter coragem de encarar os fatos. Eles devem ter coragem de agir. E se você sente que não está suficientemente sedado, disque 348844 imediatamente. Não tome remédio por conta própria para você não ser processado. Agora que você já sabe do que vem acontecendo na verdade no planeta, sobre a nova ordem mundial, sobre a agenda global, sobre os Illuminati, os senhores do mundo, você agora tenta passar essas informações para as pessoas. Você busca agora mostrar a quem não está enxergando a grande verdade do que está acontecendo. E há uma resistência muito grande. Te chamam de inconveniente, te chamam até de louco. Mas você não desiste, não é verdade? Então veja se o que acontece com você é exatamente o que acontece com o personagem desse desenho animado. E olhe o que vai acontecer com as pessoas que não derem ouvido a você. Yeah.
mitos, segredos não revelados. Neste DVD, você vai conhecer o desconhecido, o inacreditável, o inimaginável. Os monumentos em Salvador, qual seu real significado? Seria poesia? Seriam apenas obras de arte? Ou simples homenagens a pessoas ilustres? Em Salvador, cidade oculta, o irmão Rubens pesquisa, analisa e nos revela toda a verdade oculta sobre a capital sensual do Brasil. A história do Brasil começa por Salvador, o ocultismo Illuminati também. A Bahia que você conhece é famosa pelas religiões afro-brasileiras. A Bahia que você irá conhecer é totalmente dominada pela religião dos senhores do mundo, que a maioria das pessoas não conhece. Salvador, Cidade Oculta. Mais um lançamento do projeto Verdade Oculta, que nenhuma loja está autorizada a vender, doar, alugar, nem emprestar. Quanto ao 13º salário, que não existe, a explicação dessa fórmula mágica que inventaram para iludir o povo já há muito tempo, ela é muito simples. Se o empregado, que recebe normalmente no final de cada mês, ou no início de cada mês, ou não importa, mas todo mês, se esse empregado negociar com seu patrão e pedir para receber por semana, ele vai receber 12 salários por mês e mais o valor equivalente ao 13º salário, já incluído nesses 12 meses. Por que isso acontece? Vamos começar de um princípio simples para poder a gente ir raciocinando. Quando o empresário, aliás, o economista que teve essa ideia em 62, quando ele passou a ideia para o político Arão Stembruch, para poder então fazer a lei do auxílio natalino, ou o 13º, ele teve algo que nós normalmente não temos, é o cuidado de observar. Ele observou e ele percebeu o seguinte, presta atenção. Embora o ano seja constituído de 12 meses, embora cada mês seja constituído de 4 semanas, e embora você multiplicando 4 vezes 12, as semanas vezes o ano, você chega a 48 meses. Embora na matemática saia dessa forma, um ano com 48 semanas, mas na prática ele observou que não é isso que acontece. Se você quiser tirar a prova real, é simples. Pegue um calendário desse ano, do ano passado, de qualquer ano, e você suponha que você receba todo sábado, ou toda sexta, ou toda segunda, não importa, mas escolha um dia da semana para você receber. E conte quantas vezes você recebe durante o ano, semana a semana. Você vai notar que você não vai receber 48 vezes, mas vai receber 52 vezes por ano. Você está entendendo? Vamos lá, se você não entender bem, vai repetindo o vídeo e vai vendo de novo. Vamos fazer um exemplo prático disso para ficar mais fácil a compreensão. Vamos dizer que você receba por mês R$1.000, uma conta redonda, R$1.000 para ficar mais fácil o entendimento. Então, se você recebe a cada mês R$1.000, no final de um ano de trabalho, você terá recebido 12 salários. 12 vezes R$1.000, ou R$12.000. Não está certo o raciocínio? Sim. Agora, digamos que você vai chegar para o seu patrão e vai pedir, patrão, eu quero receber por semana, eu quero receber todo sábado. E vamos dizer que você seja um empregado muito bom, e o patrão não quer perder esse empregado, então ele vai chegar a um acordo com você e vai te pagar toda semana no sábado, por exemplo. Então você vai dividir o salário que você receberia por mês, vai dividir em 4, tá certo? Então você divide o salário de R$1.000, você divide por R$250. Vai ser R$250 numa semana, 250 na outra e... Se você multiplicar R$250 vezes 52 semanas, você chega ao valor equivalente
ao que você receberia normalmente em 12 meses, mais o 13º salário, ou seja, um total de R$ 250 vezes 52 vezes, tá certo? R$ 250 vezes 52, R$ 13.000. E esse seria o salário que você receberia da mesma forma. Agora, também nisso há mais um detalhe que deve ser levado em consideração. Na hora de dividir o salário de R$ 1.000 para dividir por semana, também não poderia-se, claro, toda semana dividir por 4. Teria semanas que teria que dividir, na verdade, por 5.